José Eudes, vou aproveitar que você e o Valdeonor estão falando aí da Série A do Campeonato Brasileiro e vamos colocar na tela aqui a tabela da Série A, certo? Tá aqui na tela aí para vocês. O Botafogo, líder da Série A do Campeonato Brasileiro, nessa última rodada conseguiu vencer e viu os 4 times que estão abaixo dele, né? Bragantino, Grêmio, Palmeiras e Flamengo tropeçaram. Bragantino e Flamengo empataram, Grêmio e Palmeiras perderam. O Grêmio, como eu tinha falado agora há pouco, perdeu do Internacional. O Palmeiras perdeu para o Santos, né? Perderam clássicos os dois. O Flamengo empatou com o Corinthians, não foi? E o Bragantino empatou com a equipe do Atlético Paranaense. Isso. E o Flamengo empatou com o Corinthians, tá? Só para confirmar aqui também, então. E aí o Botafogo viu a rodada praticamente perfeita acontecer, né? Porque tinha 7 pontos de vantagem para o Bragantino, que era o segundo colocado. Bicho, olha a campanha do Bragantino que tá fazendo, né, velho? Segundo colocado no Campeonato Brasileiro, sensacional a campanha do Red Bull Bragantino, né? Que fica também destacado o que a Red Bull vem fazendo aqui no Braga, né? Então, vem aqui numa campanha sensacional, né? Se não fosse a campanha notória do Botafogo, o Bragantino era líder do campeonato. Então, grande campanha aí do Red Bull Bragantino. E o Botafogo, melhor ainda, né? Mais ainda, o que vem fazendo aí o John Textor. Então, são 9 pontos de vantagem que o Botafogo conseguiu abrir, né? Aumentou aquela vantagem que era de 7, o Bragantino tinha 45, com um empate aí com o Atlético Paranaense, foi para 46. O Botafogo tinha 52, né? Era 52 a 45, 7 pontos de vantagem, agora 55 a 46. São 9 pontos de vantagem. O Botafogo aí em 12 jogos tem uma gordurinha de 9 pontos aí para manter, né? E ainda tem a questão do número de vitórias. O Botafogo é um time que empata pouco. E aí é aquilo que eu sempre falo: time que empata pouco e tem a pontuação alta é porque ganha muito. Né? Então, assim, mesmo que o Botafogo perca os 3 próximos jogos e o Bragantino ganhe os 3 próximos jogos, empata em pontos, só que o Bragantino vem para 15 vitórias e o Botafogo tem 17. E aí, no critério de desempate, o Botafogo ainda continua na frente, por causa da quantidade de vitórias que tem. Então, também, além da gordura que tem, o Botafogo tem ainda o critério de desempate ao seu favor. Isso mostra aí o tamanho da campanha do Botafogo, né? Vinha numa sequência ruim, mas voltou a vencer. A equipe do Botafogo venceu, inclusive, um rival, que é o Fluminense, e agora segue na mira do título, né? A equipe do Botafogo. Vamos agora passar um pouco aqui para os nordestinos, como a gente sempre gosta de tratar aqui. A equipe do Fortaleza conseguiu uma excelente sequência de 10 pontos nos últimos 12 pontos, né? 3 vitórias e um empate nos últimos 4 jogos. E o Fortaleza escala a tabela. Chega agora na 26ª rodada com uma pontuação que é suficiente para não ser rebaixado. 42 pontos. Então, mais uma vez, o Fortaleza consegue esse patamar, né? De terminar o ano sem correr riscos de rebaixamento. Isso mostra aí, mais uma vez, isso mostra o nível de preparo da equipe do Fortaleza, o nível de não só investimento, mas de maturidade do Fortaleza como equipe. E está aqui na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o time do Fortaleza terminando não, né? O Fortaleza se mantendo aí em uma posição de briga pela Libertadores, além de estar ainda na Copa Sul-Americana, certo? O time do Fortaleza vai jogar, a data é dia 28, se não me engano, né? 28 de outubro, isso. E como falou o José Eudes, o Fortaleza ainda tem 3 partidas antes do dia 28, né? O Fortaleza joga quarta-feira contra o Vasco, quarta, dia 18, joga sábado, dia 21, então quarta e sábado, e depois joga na terça-feira, dia 24. E aí no sábado, dia 28, joga a final.
a final da Copa Sul-Americana, né? E aí, vencendo a Sul-Americana, já garante uma vaga direta na Libertadores, mas é importante também o Fortaleza ganhar os seus pontinhos aí para continuar se mantendo nessa parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Não é só para se manter aí no G6, né, numa briga por Libertadores e tal. Também porque se manter na parte de cima do Campeonato Brasileiro é muito representativo para o time do Fortaleza, que é um time que ultimamente tem se classificado para a Libertadores nos últimos 2 anos, né? Em 2021, o time do Fortaleza terminou em quarto colocado, foi direto para a fase de grupos, e em 2022 terminou em oitavo, se não me engano, mas pelo que os times conquistaram, né? O campeão da Libertadores, o Flamengo, e da Copa do Brasil, o Flamengo também, foi abrindo vagas aí para os brasileiros, o Campeonato Brasileiro. E aí o Fortaleza se classificou pelo menos aí para a pré-Libertadores. Não se classificou para a Libertadores em si, mas foi para a Sul-Americana. E com isso o Fortaleza está na final da Sul-Americana, pode conquistar um título importantíssimo para entrar para a história. O principal hoje da Sul-Americana não é nem que dá vaga para a Libertadores. O principal da Sul-Americana é o título. A Sul-Americana tem uma importância gigantesca hoje, muito maior do que tinha alguns anos atrás. Mas, além de entrar para a história, o Fortaleza poderia garantir uma vaga na Libertadores, ganhando a Sul-Americana. Mas não é motivo também para menosprezar o Campeonato Brasileiro. Tem que continuar lá em cima, porque foram 2 anos seguidos aí, terminando em zona de Libertadores, e se conseguir de novo, o Fortaleza vai cada vez mais se estabelecendo nessa posição aí de um time que tá brigando na ponta do Campeonato Brasileiro. E aí, bicho, toda vez que você vê um time que tá sempre lá nas cabeças e tal, tem a possibilidade daquele time buscar uma coisinha a mais. Olha o Botafogo, por exemplo. Quem imaginaria que o Botafogo, depois dessa primeira parte de temporada, ficaria na ponta do Campeonato Brasileiro? No Campeonato Carioca não foi nem para semifinal, pô, o time do Botafogo. O começo de ano do time do Botafogo foi ridículo. Quem imaginaria que o Botafogo estaria na ponta do Campeonato Brasileiro? Quem imaginaria que seria líder e favoritasse ao título agora, né? Então, quem sabe o Fortaleza se estabelecendo aí, conseguindo essa estabilidade financeira, conseguindo esse crescimento de patamar, esse aumento da marca Fortaleza. Quem sabe em algum ano aí a gente não pode ver um Fortaleza montando um time que encaixe do começo ao fim e seja um Botafogo da vida. Chega um atacante que faz gol igual o Tiquinho Soares, um goleiro que fecha o gol, né? Um meio-campo que consiga destruir nas partidas ali e tal. Quem sabe, né? É um futuro difícil de se imaginar, porque a gente vê times bilionários, né? E o Fortaleza está crescendo, mas não chega nesse patamar financeiro ainda. Mas é algo a gente bater na tecla. Mantendo-se nessa parte de cima, o time vai cada vez se estabelecendo nesse patamar, né? Nessa primeira prateleira do campeonato. Então, é importante demais também para o Fortaleza manter esse foco no Campeonato Brasileiro para poder ficar aí nas cabeças, né? E também, né, na próxima rodada, dependendo dos resultados, pode vir entrar até no G4, né? Mas vamos ver aí, porque o time do Fortaleza vai jogar hoje já, né? Não, hoje não, pera. Isso aqui é 24, pera aí. É outra rodada isso aqui. Tá. Desculpa aí, galera. Vacilei aqui. Vai jogar quarta-feira contra a equipe do Vasco, fora de casa. O Vasco é um time que tem evoluído no campeonato, tem crescido, né? Escapou da zona de rebaixamento, voltou agora, mas era um time que tinha uma boa sequência e saiu de uma posição ridícula no campeonato, né? A galera falando que era o pior time dos campeonatos brasileiros inteiros, tinha o menor aproveitamento da Série A, B e C, né? E aí conseguiu até sair da zona em determinado momento, mas agora voltou para a zona de rebaixamento o time do Vasco, mas mesmo assim é um time que tem evoluído, né? E vai dar muito trabalho para a equipe do Fortaleza. Tomara que consiga aí esse resultado. E a equipe do Bahia, nosso outro representante nordestino, Valdir Ondô, estava falando aqui também, né? O Bahia recebe o Internacional
na quarta-feira, às 9h30 da noite, mesmo horário da equipe do Fortaleza, né? Os jogos aí na quarta-feira, 9h30 da noite. O Bahia é o 16º colocado, 28 pontos. Conseguiu, com a vitória contra o Goiás, empurrar aí o time do Goiás, né, para a zona do rebaixamento. Na verdade, não, foi exatamente isso, né? Porque o Vasco empatou, aí ultrapassou o Goiás no número de vitórias, né? Estão com a mesma pontuação, e o Bahia vencendo ultrapassou os dois. E aí, então, trocam de posição aí Bahia e Goiás na tabela de classificação. Grande resultado aí para a equipe do Bahia, e agora vai jogar contra o Internacional. E olha onde está o Inter. Depois da vitória contra o Grêmio, o Internacional respira, porque o Inter estava numa posição que era muito complicada. Apesar de estar na semifinal da Libertadores, o Internacional, se não tivesse vencido o Grêmio, estaria em 15º colocado, a 2 pontos da zona do rebaixamento. Com essa vitória, abriu 5 pontos e está em 12º colocado. Mas exatamente esse posicionamento do Internacional, essa situação que o time está, mostra que não é um time imbatível, né? Então, o Bahia, jogando dentro de casa, pode tentar aí exercer alguma pressão e tentar vencer esse jogo aí do Internacional. Vai ser muito difícil, porque o Inter é um time qualificado, né? Contra o Fluminense, a gente viu o trabalho que deu na Libertadores e venceu o próprio Grêmio, que está lá no G4. Então o Internacional é um time muito difícil, mas estamos na torcida aí para o Bahia. Se o Bahia vencer esse jogo, né, se o Bahia conseguir o triunfo, ele já dá uma escapada aí dessa parte de baixo, e aí torce contra os seus adversários para poder subir na tabela, né, escalar algumas posições aí, mas o importante é criar uma margenzinha de diferença aí para os times do G4.